Olá, caros ouvintes, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Agora nós vamos ler o capítulo chamado Ezra Pound. E-Z-R-A, Ezra, não sei como se pronuncia isso. Trecho selecionado da coluna Reza e Please. Vamos lá. Um poeta enviou-nos uma carta em defesa de Ezra Pound. O poeta americano expressou sua adesão a Mussolini alguns anos antes da guerra e tem sido um animado propagandista seu na rádio de Roma. A substância de suas alegações é a. que Pound não se vendeu simplesmente por dinheiro, e b. quando se trata de um verdadeiro poeta, você pode se permitir ignorar suas opiniões políticas. Bem, é claro, Pound não se vendeu apenas por dinheiro. Nenhum escritor jamais faz isso. Todo aquele que quisesse, antes de mais nada, dinheiro, deveria ter escolhido alguma profissão que pagasse mais. Mas creio ser provável que Pound se vendeu em parte por prestígio, adulação e uma cátedra. Ele tinha o mais venenoso ódio tanto à Grã-Bretanha quanto aos Estados Unidos, onde achava que seus talentos não haviam sido totalmente apreciados. E é óbvio que acreditava existir uma conspiração contra ele nos países de língua inglesa. Depois ocorreram diversos episódios ignominiosos nos quais se revelou a falsa erudição de Pound, e dos quais ele sem dúvida achou difícil se esquecer. Em meados da década de 1930, Pound já entoava loas ao chefe, entre aspas, Mussolini, em um sem número de publicações inglesas, inclusive a trimestral British Union de Mosley. Na época da Guerra da Abissínia, Pound era vociferantemente anti-Abissínia. Por volta de 1938, os italianos lhe deram uma cátedra em uma de suas universidades, e pouco tempo depois da irrupção da guerra, ele adotou a cidadania italiana. Se por ser um poeta como tal, devam ser perdoadas suas opiniões políticas, é outra questão. É certo que não se pode dizer X concorda comigo, portanto ele é um bom escritor. E durante os últimos 10 anos, a crítica literária honesta tem consistido em grande parte em combater essa visão. Pessoalmente, admiro vários escritores, Céline, por exemplo, que se passaram para os fascistas, e muitos outros a cuja visão política me oponho fortemente, mas há de haver o direito de esperar de um poeta uma decência comum. Nunca ouvi as transmissões de Pound, mas com frequência leio seus conteúdos nos relatos de monitoramento da BBC. E em termos intelectuais e morais, eles são abjetos. O antissemitismo, por exemplo, simplesmente não é uma doutrina de pessoas adultas. Pessoas que se deixam levar por esse tipo de coisa devem assumir as consequências. Mas concordo com o nosso correspondente em sua esperança de que as autoridades americanas não peguem Pound e o fuzilem, como ameaçaram fazer. Isso estabeleceria sua reputação de um modo tão completo que se poderiam bem passar uns 100 anos até que alguém pudesse determinar desapaixonadamente se os tão debatidos poemas de Pound são bons ou não. E assim termina esse capítulo, escrito em Tribune, no jornal Tribune, 28 de janeiro de 1944. O que George Orwell fala aqui é um pouco do que ele falou nos outros capítulos anteriores, mas também dessa questão, de não matar o sujeito que é do mal para que ele não vire um mito, algo do gênero, uma história, uma mitologia, porque ele foi morto pelos seus ideais, ao mesmo tempo que ele está dizendo, olha, nós temos que ter um mínimo de decência, não é porque o cara é um poeta que escreve poemas bons que a gente vai concordar com o antissemitismo. Então o George Orwell está dizendo, olha, eu leio caras que eu não concordo politicamente, mas eu tenho meus limites, eu não apoio extremistas. Seria basicamente isso que ele está dizendo. O que é bem interessante para os tempos atuais, Será que eu gosto daquele ator, daquele escritor, daquele político, mesmo com as suas ideias extremistas? Será que é bom eu fingir que não estou vendo isso? Ou será que eu faço isso porque eu concordo com o extremismo?